Olá galera, meu nome é Samuel, um aluno de Engenharia Elétrica, participo do PET Elétrica da UFJF. Hoje a gente vai ter mais uma aula da nossa série de vídeos sobre instalações elétricas residenciais, com o tema de hoje sendo eficiência energética. Mas antes, se você já é inscrito no nosso canal e gostou do tema dessa aula, deixe seu like no vídeo, comente e compartilhe com seus amigos que nos ajuda muito. A gente vai estar sempre postando vídeos relacionados a engenharia, ciência e tecnologia. Se você curte esse tipo de conteúdo, não pode deixar de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece nesse canal. Antes de a gente continuar, vou dar uma rápida lida no que vamos ver nessa aula de hoje. Primeiro, uma introdução rápida do que é eficiência energética, alguns conceitos básicos, incluindo como se ler um relógio medidor de energia, o que são bandeiras tarifárias, diferença de tarifa convencional e tarifa branca, algumas dicas de como tornar sua casa mais eficiente, o gasto de energia no Brasil e, numa futura aula, o simulador de consumo da CEMIG. Prosseguindo, na sociedade de hoje em dia, independente do que a gente vai fazer, a gente precisa de uma ou mais formas de energia, em especial aquelas necessárias para o uso de certos equipamentos e dispositivos. Alguns exemplos: energia química da gasolina para dar partida em um motor de carro, eletricidade para acender uma lâmpada, carregar um celular. Todos esses aparelhos convertem energia de uma forma para outra. Claro que essa transformação não é perfeita, sempre há uma parte que volta para o meio ambiente. Voltando nesse exemplo da lâmpada, a sua função é basicamente de iluminar o ambiente. Logo, quando ela se transforma a energia elétrica em energias luminosa e térmica, a parte da eletricidade dissipada na forma de calor foi, entre aspas, perdida, pois não cumpriu o trabalho que a gente precisava. Logo, uma forma de analisar a eficiência da lâmpada é dividir a energia luminosa pela elétrica. Dessa forma, quanto mais energia elétrica é transformada em luminosa e menos em térmica, mais eficiente é a nossa lâmpada. Porém, mesmo se a gente tiver a lâmpada mais eficiente do mundo, do que adianta se ela ficar ligada em um quarto vazio? Ou roupa secando na grade de refrigeração de uma geladeira? Ou um chuveiro ligado por 30 minutos? Não importa quão eficiente um equipamento seja, se o seu usuário não utilizado de forma racional e eficiente. E com essa ideia eu trago essa resposta para a pergunta: o que é eficiência energética? A utilização racional da energia, chamada simplesmente de eficiência energética, consiste em usar de modo eficiente qualquer forma de energia para se obter um determinado resultado. Prosseguindo com alguns conceitos básicos já vistos em aulas anteriores, mas só para relembrar: potência ativa é a potência que efetivamente realiza um trabalho, é medida em kW. Consumo é uma determinada quantidade de potência consumida em intervalo de tempo em horas, expresso em kWh. Demanda, valor médio da potência instantânea, solicitada pela instalação em um período de tempo determinado, geralmente uns 15 minutos. Fator de carga é a razão entre a demanda média e a demanda máxima da unidade consumidora, ocorridas no mesmo intervalo de tempo, mede a uniformidade do consumo de energia elétrica. Fator de carga é um indicador de um melhor aproveitamento da energia elétrica consumida pela instalação. Quanto mais próximo de 1 é o fator de carga, mais racional e econômico é o uso da energia. Aqui está a fórmula do fator de carga, que é o consumo total, que no caso aqui seria o seu consumo mensal de energia, sobre a demanda máxima vezes o tempo. Isso aqui vai dar a demanda média sobre a demanda máxima, ambas em kW. Outra parte interessante do fator de carga é que quanto maior for o seu valor, menor é o preço da energia. Está aqui a fórmula do preço médio em real por kWh, é o valor da sua fatura, dividido pela demanda máxima, vezes o tempo, vezes o fator de carga. Gente, só lembrando que demanda máxima é o valor máximo da demanda, medido em intervalo de 15 minutos, durante um tempo, que nesse caso aqui seria um mês. E agora que eu falei disso aqui do preço médio, você deve estar pensando: ué, como é que eu faço para aumentar esse trem? E eu te digo aqui. Uma das formas de fazer isso é diminuir o pico dessa demanda, mantendo o consumo. Isso significa um gerenciamento correto no uso dos equipamentos. Use em horários mais diversos, evitar concentrar o consumo num certo período, evitando assim picos muito distantes do valor da média. E obviamente não vamos esquecer da troca de equipamentos antigos por novos, mais eficientes. Você também pode aumentar o seu consumo e manter a demanda, o que não significa adquirir mais equipamentos, mas sim usar os já existentes por um período maior de tempo. Agora vamos falar um pouquinho sobre relógio medidor de energia,
Não vou explicar o funcionamento deles aqui, mas vou focar em como lê-los. Mas antes, só alguns cuidados. Quando você for ler o medidor, mantenha a distância do equipamento e seus acessórios. Jamais toque nos fios e partes metálicas do medidor. E também não permita a presença de crianças. Agora, há 3 medidores de energia. O digital, ciclométrico e de ponteiro. Esse último é o motivo de eu escolher falar sobre isso nessa aula, já que não é muito intuitiva essa leitura. O relógio digital é bem simples de ler. Para se adquirir o consumo mensal, basta ler o valor mostrado no relógio e subtrair o valor lido no mês anterior. O ciclométrico seria da mesma forma, só ler o valor que está mostrado aqui e subtrair com o valor mostrado no mês anterior. Agora, o relógio medidor de energia de ponteiro. Há algumas regras para se lê-lo. Primeira, comece a leitura pelo marcador da unidade localizado à sua direita na figura. Repare que os ponteiros giram no sentido horário e anti-horário, sempre no sentido crescente dos números, ou seja, do menor para o maior. Vou começar daqui e o relógio vai girar no sentido horário, os números estão crescendo para cá, anti-horário, os números estão crescendo para cá. Terceira regra, para efetuar a leitura, anote o último número ultrapassado pelo ponteiro de cada um dos 4 relógios. Sempre que o ponteiro estiver entre 2 números, deverá ser considerado o menor valor. Para fazer o cálculo de seu consumo parcial, você deve subtrair da leitura atual a última leitura do mês anterior, que consta no campo leitura, no texto informações de leitura da sua conta de energia elétrica. Agora, vamos para um exemplo simples. A gente tem aqui 2 leituras do mesmo medidor de energia. Vamos pegar aqui a leitura do mês atual. Vamos começar pelo relógio mais à direita. O ponteiro está indicando aqui o valor 3. Esse vai ser o primeiro dígito dos 4. No próximo relógio, o ponteiro está apontando para o 8. No terceiro relógio, o ponteiro está apontando entre 8 e 7. Então pegaremos o menor valor, que é 7. E no último aqui, entre 2 e 3. Vamos pegar 2, que é o valor menor. Menos o valor da leitura do mês anterior. Primeiro relógio está entre 3 e 4. Então o primeiro dígito vai ser 3. O próximo vai ser 6. O próximo, 5. O próximo, 2. Bom, gente, 2.783 menos 2.563 dá 220 kWh. A resposta é isso aqui mesmo. 220 kWh consumido naquele mês. Outros conceitos importantes são o horário de ponta e o horário fora de ponta. O horário de ponta é um período definido pela distribuidora e aprovado pela ANEEL. A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica, para toda a sua área de concessão, composto por 3 horas diárias consecutivas, exceção feita aos fins de semana e feriados nacionais. Depois, o horário fora de ponta, que é um período de 21 horas diárias, consecutivas e complementares às definidas no horário de ponta. Porém, todas as horas em feriados nacionais e fins de semana são consideradas fora de ponta. Agora, grupos de consumidores. Os consumidores são divididos em 2 grupos, dependendo da sua tensão de fornecimento. Um grupo de alta tensão, que é o grupo A, são, por exemplo, indústrias, shopping centers, supermercados, etc. E o grupo B, que é o baixa tensão de fornecimento. B1 é o residencial, B2 rural, B3 demais classes e B4 é a iluminação pública. Bandeiras tarifárias. A bandeira tarifária serve de indicador se haverá acréscimo ou não no valor de energia a ser repassado para o consumidor em função das condições de geração de energia no país. Todos ligados ao Sistema Interligado Nacional, o SIN, estão sujeitos a ela, exceto aqueles em sistemas isolados. Com as bandeiras, a conta de energia passa a ser mais transparente e o consumidor tem informação no momento em que os custos da geração aumentam. Basicamente, a bandeira em si não interfere em nada no valor da conta, só é um indicador para o consumidor para ele saber quando haverá aumento nas tarifas. Temos 4 tipos de bandeiras. Bandeira verde indica condições favoráveis de geração, a tarifa não sofre acréscimo. Bandeira amarela, condições de geração de energia menos favoráveis.
tarifa que sofre um acréscimo pequeno. Bandeira vermelha patamar 1, condições custosas de geração de energia, a tarifa sofre acréscimo, maior que o da amarela. E a bandeira vermelha patamar 2 indica condições ainda mais custosas de geração de energia. E ocorre um acréscimo maior ainda para cada kWh consumido. Com isso dito, vamos falar das modalidades tarifárias, que são a convencional e a branca. A tarifa convencional está indicada por essa linha azul aqui dia de semana e aqui fim de semana, cobra um valor fixo do consumo de energia elétrica, independente da hora do dia. Essa modalidade está disponível para todos os consumidores do grupo B. Já a tarifa branca, apesar de só cobrar um valor do consumo de energia elétrica, esse já não é fixo. Dependendo da hora de utilização da energia, essa vai sair mais cara ou mais barata. E não está disponível para o subgrupo B4 e para a subclasse baixa renda do subgrupo B1. Como vocês podem ver aqui na imagem, há 3 tipos de coluna, cada uma representando uma hora do dia. As 3 laranja representam o horário de ponta, em que o preço das tarifas são mais caros. As 19 colunas brancas, aqui no dia de semana, representam o horário fora de ponta. E essas aqui, as 2 cinzas, representam o horário intermediário, que só serve para a tarifa branca. O intermediário 1 começa logo antes da primeira hora do horário de ponta, e o intermediário 2 começa logo após a terceira e última hora do horário de ponta. Como está mostrado aqui na imagem, o valor das tarifas nas 19 horas, no horário fora de ponta, está significativamente menor que o valor da tarifa convencional. Já os valores na ponta e no horário intermediário são bem maiores. Algo feito propositalmente a fim de incentivar o consumidor a deslocar o seu consumo para os horários fora de ponta. Como eu disse antes, a tarifa convencional é a tarifa única de consumo de energia elétrica, independente das horas de utilização do dia, e está disponível para todos os consumidores do grupo B. E a tarifa branca, tarifa diferenciada de consumo de energia elétrica de acordo com as horas de utilização do dia. Não está disponível para os subgrupos B4 e para a subclasse baixa renda no subgrupo B1. A adesão é uma opção do consumidor e a solicitação deverá ser atendida pela distribuidora em até 30 dias. Ela possui 3 valores distintos, dependendo do horário: ponta, tarifa mais elevada; intermediário, tarifa de valor intermediário; e fora da ponta, tarifa de valor menor. E aqui, um exemplo, são os horários da CEMIG. O horário de ponta da CEMIG são das 17 às 8 horas. Aqui o laranja são os horários intermediário 1 e intermediário 2, que é das 4 às 5, e depois das 8 às 9. E todo horário fora disso, aqui esse cinza, é o horário fora da ponta. Isso equivale nos dias de semana, porque já no fim de semana e feriados nacionais, toda hora é horário fora de ponta. Por fim, o consumidor pode retornar à tarifa convencional a qualquer momento e deve ser atendido pela distribuidora em até 30 dias. Após o retorno à tarifa convencional, uma nova adesão à branca só será possível após 180 dias. Os custos relativos ao medidor e a sua instalação são de responsabilidade da distribuidora. Eventuais custos para alterações no padrão de entrada da unidade consumidora são de responsabilidade do consumidor. E é isso aí, galera. Vamos terminando essa aulinha por aqui para não ficar muito maçante. Mas logo chega a próxima parte desse módulo de eficiência energética. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e um comentário aqui embaixo. E é isso. Valeu!